Muito bem, pessoal. Agora vamos lá. Muito boa noite, pessoal. Sou o Rodrigo do Grupo E3 Connect. A ideia aqui é apresentar para vocês um pouquinho do nosso projeto de vigilância solidária, tá? Que são as câmeras compartilhadas no bairro, aqui em especial agora para o Jardim Sino, Cidade Jardim, toda essa região que nós temos o projeto. Por curiosidade, a gente começou o projeto há quase 2 anos atrás, 1 ano e meio mais ou menos, pelo Cidade Jardim, né? Com 10, 12 câmeras. Hoje a gente tem mais de 600 câmeras espalhadas por Sorocaba e eu vou explicar um pouquinho do projeto para vocês de segurança que a gente está levando a Sorocaba. Nossa empresa é de São Paulo, tá? Chama-se Grupo E3 Connect. Estamos há mais de 10 anos atuando no mercado de tecnologia e segurança, tá? Hoje, quando nós preparamos esse slide aí, estava mais de 480 câmeras, né? Hoje já são quase 600 câmeras instaladas, tá? E além de segurança eletrônica, a gente atua com toda a parte de infraestrutura, cabeamento de informática, controles de acesso, projetos privados de obras também, toda essa parte de conectividade e segurança de condomínios, patrimonial e tudo mais, tá? Então, nossa empresa, como foi para vocês, está há mais de 10 anos no mercado e a gente está atuando em Sorocaba aí há quase 2 anos, 1 ano e meio, um pouquinho mais de 1 ano e meio, tá? Nosso projeto, através das câmeras colaborativas, né, todas as nossas câmeras, pessoal, já vou explicar no detalhe o que é cada coisa, mas esse slide aqui é importante, tá? Todas as nossas câmeras que pegam rua, que pegam vias, né, que não são privadas, obviamente, a gente conecta ao sistema Muralha Paulista, tá? Não vou nem falar de Smart Sampa aqui, porque no caso, fora da cidade de São Paulo, é só o Muralha, por enquanto, né? Então, a gente conecta todas as nossas câmeras ao Muralha Paulista, tá? Em Araçoiaba da Serra, hoje, a gente tem quase 80 câmeras instaladas na cidade de Araçoiaba, tá? Vamos cobrir toda a parte do carnaval, tá? Então, fomos convidados lá pela Secretaria de Segurança, de Cultura. Então, fizemos lá toda a parte de planejamento da instalação das câmeras. Bom, a ideia das câmeras, pessoal, é criar uma rede colaborativa, tá? Onde todo mundo paga um pouquinho e subsidia uma instalação de uma grande malha fina de câmeras, tá? Então, a ideia é criar essa rede colaborativa que possibilita que os moradores tenham ali uma camada de prevenção, uma camada a mais de segurança no seu bairro, tá? Tem acesso às imagens 24 horas, tá? No nosso aplicativo, eu vou mostrar um pouquinho mais de detalhes, mas existe um botão de pânico. Então, você imagina que a gente tem 10 câmeras instaladas na sua rua, na sua região. Você tem acesso a todas essas câmeras através do nosso aplicativo, tá? No aplicativo, você tem um botão de alerta de câmera. Vou explicar mais um detalhe, mas se algum morador do grupo ver algo errado na câmera, aperta aquele alerta, todos do grupo recebem uma sirene no celular. Ou seja, é bem colaborativo, né? Um vê alguma coisa errada, aponta, todos recebem uma notificação. Se você vê a notificação lá no celular, você clica, você vai para a câmera ao vivo que a pessoa apertou a notificação, tá? E também tem botão de pânico, que é um botão mais pessoal, caso você queira cadastrar algumas pessoas, passou mal, o marido está trabalhando à noite, está em casa sozinha, ouviu um barulho, alguma coisa, aperta o botão de pânico, ele recebe de imediato uma sirene no aparelho dele com o nosso aplicativo também, tá? Todos os dados das câmeras, das gravações, pessoal, não fica na câmera. Então, se eventualmente alguém rouba a câmera por algum motivo, danifica, não perde essas gravações. Tudo isso fica no data center, na Amazon, tá? Então, a gente tem essa segurança dessas imagens, tem alta disponibilidade e está sempre disponível, tá? Porque fica tudo em servidor, tá? Então, aqui hoje nós temos aí quase 600 câmeras em Sorocaba. Em quase 2 anos, nós tivemos 2 eventos de vandalismo na câmera, onde a gente repôs sem nenhum custo. Então, isso é muito importante falar. Toda reposição de câmera, seja lá qual for o problema que deu nela, a gente recoloca ela sem nenhum custo adicional ao grupo de moradores, tá? Esse é o nosso aplicativo, é um aplicativo bem tranquilo, você tem acesso a ele, às câmeras pelo celular e pela web, pelo computador também, tá? Essa é uma foto do aplicativo, mais pra frente eu mostro a telinha do computador. Mas aqui você vê toda uma lista de câmeras por nome de rua, compõe ali o seu grupo, tá? Você tem um mosaico, que é um outro botãozinho onde você consegue colocar ali as suas principais câmeras e ter uma visualização ali em mosaico, tá? E uma visualização em mapa. Tá? Então, você vai ver ali o mapa da sua região e você vê todos os locais que tem câmeras, que são essas setinhas verdes. Você clicou na setinha verde, se você clica nela, ele te dá uma prévia da câmera, né, da imagem. Você clica nela, você vai para o vivo daquela câmera. Então, você tem uma visualização ali via mapa, aonde tem cada câmera nossa também. Tá legal? Porque às vezes acontece alguma coisa em uma imagem, por qualquer motivo,
você precisa de um complemento de imagem, você vê ali no bairro onde é que tem as outras câmeras, ou na própria sua rua, quando tem mais de uma câmera, e é essa a ideia, né? Numa rua a gente encher e cobrir toda a via, né? Para a gente ter essa rastreabilidade. Se por algum motivo não deu para ver alguma coisa mais nítida em uma câmera, você tem acesso a outra, e assim a gente vai rastreando, tá? Eu vou pedir para o Davi, depois que acabar a reunião, só para não perder o foco aqui, mandem no grupo do Simos aquele vídeo, pode fechar o microfone, pessoal. Mandem no grupo do Simos aquele vídeo que nós fizemos para o Ouro Fino, onde a gente rastreou todo o caminho do rapaz lá que entrou na casa, tá? Vamos lá, seguindo. Aqui alguns dados, tá, pessoal, de segurança, para vocês verem quão importante é a gente contribuir também para a segurança da nossa região, tá? 1 a cada 5 brasileiros se sentem inseguros na sua própria casa, tá? A gente tem muitos casos e eventos que o pessoal vem até nós e fala, quero colocar câmeras porque na minha rua a pessoa fica forçando o portão, rouba registro, pequenos furtos, né? Então tem bastante ocorrência nos bairros, pelo que nós temos notado, que o pessoal chega até nós para pedir ajuda e tudo mais, né? E por que tem essa sensação de insegurança nas casas, né? Alguns dados, tá, pessoal? Uma residência é invadida por hora, a nível Brasil, tá? 10% de todos os crimes são esclarecidos, e aqui eu explico por quê, tá? 1% de roubos e furtos de imóveis e comércio são esclarecidos, tá? Grande parte desse dado aqui ser pequeno, né? Ou seja, por que não são todos os furtos e roubos são esclarecidos? Primeiro, porque o pessoal acaba não fazendo boletim de ocorrência, tá? E aí fica essas subnotificações. Segundo, e a questão do boletim de ocorrência é muito importante, porque quando você faz o boletim de ocorrência, por mais que você tenha esse desânimo, né? Pô, vou fazer o boletim, mas não adianta nada, tal. Isso as forças de segurança usam como métrica para ver onde precisa de mais policiamento, onde não precisa, então é muito importante. A gente também tem um manual de como você abrir BO online, tá? Eu vou pedir também para depois, a gente soltar depois da live nos grupos Simos, esse guia do BO online que a gente preparou um passo a passo para orientar aí os nossos assinantes, e para quem não é assinante nosso, né, como uma utilidade pública mesmo, de como você faz uma abertura do boletim de ocorrência online, tá? Para a gente tentar diminuir ao máximo essa subnotificação, tá? Mas por que 1% é esclarecido em geral, pessoal? Grande parte das vezes, os gravadores onde tem as imagens, eles são perdidos, ou o bandido quebra, ou não está funcionando e a pessoa nem sabe, né? Nesse nosso caso, não tem nenhum problema, porque as imagens não ficam em gravador, não ficam na câmera, ficam direto na nossa nuvem. Então, não tem nenhum tipo de risco de perda de imagem, tá? Um veículo é roubado por minuto, tá? Isso é nível Brasil também. Então, a gente tem câmeras de leitura de placa, eu vou explicar já para vocês um pouquinho. E outros problemas além da criminalidade, né, pessoal? Descarte irregular de lixo, perturbação, barulhos, pichação, vandalismo, enfim. Tivemos vários casos que os nossos assinantes usaram as nossas câmeras para ter ali uma prova, etc., para tomar algumas atitudes com algumas adegas, enfim. Aí de Sorocaba, inclusive. Tá? Eu falo aí de Sorocaba porque hoje eu estou em São Paulo, tá, pessoal? Bom, e aí entra a segurança colaborativa, que ela é composta de câmeras de tecnologia, a comunidade e forças policiais, certo? E aí a nossa ideia é fazer uma segurança de fora para dentro, né? As imagens não são possíveis de serem destruídas, porque elas ficam na nuvem, então a câmera registrou, acabou, mesmo que levem a câmera embora, as imagens ficam retidas conosco, tá? É um baixo custo de instalação e manutenção, a ideia é todo mundo pagar um pouquinho, subsidiar um grande investimento que a empresa faz nessa parte. Aplicativo fácil de usar, tá? E ela é compatível com diversas câmeras também, apesar que a gente dá preferência em não usar câmeras dos moradores, a gente sempre usa as nossas câmeras para ter um padrão de qualidade ali de imagem e tudo mais, tá? Alguns recursos do nosso aplicativo. Então, pelo aplicativo, você que vai ser assinante, tem um chat do grupo, pode se conversar, mas também a gente faz um grupo de WhatsApp do bairro, tá? Hoje o Simos já tem, Cidade Jardim já tem um grupo, né? E o pessoal ali se conversa de ocorrências, etc, tá? Botão de pânico, como eu falei, buscas de vídeo, alertas e inteligência artificiais, uma série de recursos no aplicativo, tá? E
Os bairros que a gente já tem implementado, né, a ideia é levar essa segurança para a família, para sair, entrar de casa, né, ter esse aumento do convívio entre os moradores, e a valorização patrimonial, sem dúvida nenhuma, é muito interessante. Todo mundo quer morar num bairro, numa região segura, né? E a ideia do projeto é justamente proporcionar essa sensação, não só a sensação, mas na prática também a segurança, mas ter essa sensação de estar num local seguro, e a criminalidade pensar duas vezes em querer fazer uma coisa no bairro totalmente monitorado ou num bairro que não tem nada, né? 3 passos onde a gente implementa a vigilância solidária. Tá? Primeiro, a gente preenche os bairros com uma malha fina de câmeras. Preenchemos ali ruas e etc. com câmeras com base em assinantes, nas posições dos assinantes. Tá? Preenchemos com uma malha fina de câmeras do seu bairro, tá? A gente faz um cercamento de alvos móveis. Eu brinco que o crime anda sobre rodas, né? Então, 70%, 80% dos crimes que acontecem, ou tem uma moto envolvida, ou um carro. Então, a ideia é a gente fazer um cercamento eletrônico de alvos móveis. O que é isso, Rodrigo? A gente identificar com a adesão dos moradores e o valor justificando esse investimento que a empresa fará, né? A gente seleciona com vocês alguns pontos principais de entrada do bairro e coloca câmeras de leitura de placa para a gente ter essa rastreabilidade, tá? Se eventualmente tiver algum problema, dá para rastrear quem passou ali, quais carros procurar por placa. Se eventualmente a gente tem uma placa de carro que está dando dor de cabeça, a gente consegue registrar essa placa, esse carro passar aonde tem a placa, ele alerta, né? Todo o nosso sistema de leitura de placa é interligado ao córtex da polícia e o sistema detecta, tá? Então, todas as leituras que a gente faz vai para o sistema da polícia, tá? Como eles tratam lá é outra história, porque a gente não tem acesso. A gente só cede a informação, a gente não pode pegar a informação do sistema deles, tá? Então, o importante é você saber que toda placa que é lida pelas nossas câmeras vai para o sistema da polícia, tá? Hoje, a gente em Sorocaba tem 5 câmeras de placa, se não me engano, tá? Posicionadas no Trujillo, Piazza de Roma, Central Park, e mais algumas outras aí. Então, dentro dessa gama de 5 câmeras que fazem leitura de placa, a gente tem centenas e quase milhares de leituras de câmeras por dia. Então, todos os carros que passam, a gente tem um registro lá, tá? Aí dá para procurar por cor de carro, por placa, etc. Então, fizemos a malha fina de câmeras pelos bairros. Cercamos com cercamento de alvos móveis, que são as leituras de placa, a gente alinha com o poder público. A gente dá acesso à polícia mais próxima, à delegacia mais próxima, às pessoas dos consegues mais próximas, às polícias, para que eles tenham acesso também, não só a gente mandar informação de integração sistêmica, mas eles terem acesso também ao nosso aplicativo, caso precisem rastrear alguma coisa, fazer alguma investigação. Então, eles sabem que eles podem contar também com a nossa malha fina de câmeras, tá? Então, esses são os 3 passos de implantação, resumindo a implantação de um projeto de vigilância solidária bem sucedido na região, tá? Malha fina de câmeras, com câmeras e postes, já vou explicar o poste para vocês, cercamento eletrônico de alvos móveis, que é a leitura de placa, e aprovação com a polícia e autoridades. Hoje, no Simos e no Cidade Jardim, a gente tem quase 60 câmeras espalhadas, tá? Então, a gente já fez o passo 1 e estamos divulgando o projeto para que a gente tenha mais assinantes e consigamos aumentar essa malha fina de câmeras. Tá? Então, a gente elencar com vocês algumas principais entradas do bairro e colocar algumas leituras de placa também, tá? Esse aqui, pessoal, é o nosso Sentinela, tá? Então, a Vigilância Solidária é composta por 3 produtos nossos, tá? Primeiro, é o Sentinela V3, que é um totem de segurança. Esse totem de segurança, a gente coloca, em geral, em condomínios, tá? Nos condomínios, a gente põe na portaria, todos os moradores, por padrão, não acessam as câmeras de segurança do condomínio, né? Para ver as comuns, etc, tá? Com o nosso totem, todos os moradores têm acesso ao vivo da porta ali do seu condomínio, tá? Isso é bem legal. E toda a administração do condomínio tem acesso às gravações. Então, esse totem, ele tem giroflex, refletor, fica um controle remoto com o porteiro. Se o porteiro vê algo de errado, ele aperta o controle, ele dispara a sirene, acende giroflex, refletor. Então, ele tem um efeito para realmente desencorajar a criminalidade. Esse disparo pode acontecer manualmente, como de forma automática também. Então, a gente tem inteligências artificiais, a gente coloca tanto no Sentinela V3, que é o totem de segurança, como no box, tá? Então, do lado,
né? E no box a gente coloca mais em muros, essas coisas todas. Também vou pedir para o Davi colocar no final da live o vídeo do Sentinela Box em funcionamento. Então a gente consegue colocar isso em muros também. Por vezes, numa residência a gente não consegue colocar um poste, que não tem uma área de jardim ali, externa, etc. Então a gente põe o box, né? Também é possível, se no alerta da câmera você viu alguma coisa errada, apertou o alerta da câmera do box ou do totem, ele dispara. Acende refletor, geoflex, então, ou seja, desencoraja o cara, repele a criminalidade e manda e espanta o cara, na verdade, né? E isso pode ser, essa detecção pode acontecer de forma automática. Vamos supor, com o totem ou com o box. Você configura, a gente configura, né? E a câmera pegando ali a sua calçada e a sua do vizinho, que dá para ratear esse valor, tá? E a gente fica monitorando o portão dos dois, de forma automática. Se o sistema detecta a presença de humano ali no portão, mexendo no registro, tentando forçar o portão, ele dispara automaticamente. E a gente configura. Isso para detectar das 10 da noite às 6 da manhã, das 20 às 7 da manhã. Isso é parametrizado, tá? Isso é bem legal, essa detecção automática de suspeito, ok? E o terceiro pilar nosso são as câmeras colaborativas, que é um dos principais pontos aqui, tá? Todo assinante leva essa plaquinha amarela no muro, tá? A gente agora fez uma evolução nas câmeras e todas as câmeras estão sendo instaladas com esse LED. Então a ideia, a foto que a gente tentou ilustrar para vocês, é que todas as câmeras têm esse LED, tá? Então o visual da rua com bastante assinantes fica uma coisa espetacular de rua monitorada. Então a ideia é caprichar também na identidade visual, né, para que o visual de câmeras com esse LED azul forte na câmera, etc., cause essa repelência de criminalidade também, tá? Um pouquinho do totem e do box, né, que eu já falei para vocês, né? Então, quando a gente instala em condomínio, tá, ele é um rateio, né, para o condomínio, isso acaba se tornando muito barato para a unidade, você tem um benefício muito bacana. Além de você ter um totem na portaria, você pode colocar no perímetro também, você pode colocar nas laterais do condomínio, enfim, e os moradores têm acesso ao vivo de todas essas imagens do perímetro, tá? Então a gente faz uma manutenção corretiva e preventiva desses postes e das câmeras também, obviamente, né? Sirene, giroflex e refletor, aplicativo, né, para os moradores e para a administração, botão de alerta, tá? Então você tem bastante benefício aí com o totem, tá? Não é somente um totem bonito ali, nada. A ideia é repelir, mas também com funcionalidades. O totem todo é de fibra de vidro. Tem algumas empresas que colocam um cano de 5 polegadas de esgoto, adesiva ele e põe para funcionar 3, 4 câmeras burras ali. Então a ideia é ter um diferencial. Dentro desse totem tem bastante tecnologia que a gente consegue agregar. Então, no projeto de vigilância solidária, qual que é a nossa ideia também, tá, pessoal? Deixa eu passar mais um slide aqui. Tá? Aqui é um zoom no slide onde a gente coloca, né? A gente tem começado a colocar agora o LED nas câmeras, né? Essa placa amarela é o que todo assinante leva, e quando a gente tem leituras de placa na rua, a gente coloca essa segunda placa, né? Falando que a rua, com monitoramento e leitura de placa 24 horas, tá? Então a ideia é sempre avisar o cara que ali é um ambiente protegido. Só explicando para vocês que a ideia do projeto de vigilância solidária é, com a adesão de diversos assinantes, a gente tenha essa justificativa financeira para, em um outro ponto do bairro, além de colocar câmeras de leitura de placa, por que não colocar 1, 2, 3 totens espalhados pelo bairro, né? Onde todo mundo tem acesso, cria esse efeito dissuasivo aí do cara ir embora e não querer ficar rodando ali no bairro monitorado. Então, esses totens espalhados em alguns pontos do bairro também é bem legal. E aí a gente tem que analisar caso a caso. Se a rua, onde de repente, vamos supor, o Jardim Simos teve uma adesão legal de assinantes, justifica financeiramente a gente incluir um totem no bairro sem um custo. Ou uma rua, né? Uma rua teve uma adesão massiva de assinaturas, justifica a gente colocar um totem. Temos que ver a questão de se a casa tem algum jardinzinho, alguma coisa, para que a gente coloque o totem. Não posso colocar simplesmente um totem na calçada, só que é a empresa que faz. Mas isso não é o certo, né? Então a gente avalia para ver se coloca um totem ou um box de parede, tá? Mas tudo isso só acontece se a gente der as mãos com assinantes, né? E nós com a tecnologia e com o investimento, tá? Plataforma web, além do celular, a gente consegue ver as câmeras também via web, né? No aplicativo, na internet, então você consegue ver mosaico. Aqui você consegue colocar um mosaico com até 16 câmeras, tá? Dá para fazer giratório, ou seja, ele vai renovando com outras câmeras, é bem bacana. Aqui a visualização em mapa também, assim como você vê no celular, você vê
na web também, na internet, no computador, né? A visualização em mapa das câmeras, que é o playerzinho, onde a gente consegue retroceder a gravação, avançar, colocar em câmera lenta, avançar em modo mais rápido, para fazer alguma pesquisa, tá? E as leituras de placa, que é o relatório que a gente tem, né? A gente pode procurar por placa de carro, por data, por horário, ou pela câmera, obviamente, pela cor do carro. Então, isso faz com que a gente otimize aí qualquer pesquisa que seja necessário pegar algum tipo de placa. Todo assinante que entra, a gente tem um contrato agora que fala de LGPD, direito de uso de imagem, tudo bonitinho, tá? Para não ter problema, tá? E aqui é o alerta, detectamos uma pessoa na sua câmera. Quando a gente coloca a inteligência artificial para detectar pessoas automáticas no seu portão, como o Sentinela Box, por exemplo, você tem esse tipo de alerta no seu celular. Tá? Então, você está na rua, está jantando com a família, né? O Sentinela Box está lá. É um vigia 24 horas que você tem no seu portão, que não dorme, não falha, e fica olhando no seu portão. Se alguém parar ali por mais de 5, 10 segundos, ele dispara e aponta no seu celular que tem alguém lá. Tá? E nesse momento que ele apontou para você no seu celular, ele já disparou lá. Tocou sirene, tocou refletor, para espantar o carro. E a gente tem as gravações também. Tá? O aplicativo, de novo, sem querer ser repetitivo, né? Tem os botões de pânico, aqui a imagem está um pouquinho mais ampla, né? Visualização de lista, em mosaicos, tá? Aqui é o player. Deitando o celular, obviamente, você vê a imagem maior, claro, né? Tá? Bom, a proposta de implantação do Jardim Sinos, pessoal. Qual que é a nossa ideia, tá? Hoje, a gente tem aproximadamente 20 câmeras no Jardim Sinos e 39 no Cidade Jardim. Tá incluindo no Cidade Jardim porque são vizinhos aí, né? Então a gente tem aí 20 câmeras no Simos e 39 no Cidade Jardim, mais ou menos nessa distribuição do Simos, tá? Não botei a imagem aí do Cidade Jardim. Mas a gente tem mais ou menos esse nível de abrangência aí no Simos, tá? Um pouquinho, Maravilhas do Lar, um pouquinho para um lado tem um pouquinho mas tem um parque muito grande de ruas que a gente tem que cobrir ainda, tá? E qual é a nossa proposta comercial para que a gente expanda isso nos Simos, tá? Então, aqui são números atuais, tá? E aí a ideia é crescer. Então, hoje a gente tem mais ou menos 36 imóveis assinantes entre Simos e Cidade Jardim. É um número pequeno, tá, pessoal? Hoje a gente tem bairros que começaram depois do Cidade Jardim, depois do Simos, que já tem mais de 200 assinantes, tá? Exemplo do Central Park, por exemplo. E a ideia é colocar pelo menos 3 leituras de placa, a depender da quantidade de adesões que nós tivermos aí em pontos estratégicos de entradas dos bairros, pontos de fuga, alguma coisa nesse sentido, tá? Valores que nós chegamos nessa negociação, pessoal. Então, a ideia é uma adesão de R$180, certo? Uma única vez, tá? E depois, no mês seguinte, né, depois de 30 dias, começam-se as mensalidades. De quanto? R$76 mensais, vencendo todo dia 25 ou todo dia 15, depende, tá? Se você paga com 5 dias de antecedência, ou seja, se a sua mensalidade vencer 25, se você paga até o dia 20, você paga 68, tá? Se a sua mensalidade vence dia 15, se você paga até o dia 10, você paga 68 também. Então, a mensalidade a gente pode considerar que é R$68, se você pagar com 5 dias de antecedência, né? Isso vem lá no boleto, bonitinho. Você pode pagar com cartão de crédito também, a sua assinatura é como se fosse um Netflix, né? Você paga ali, a hora que você quer cancelar, você cancela, não tem nenhum tipo de multa, nenhum tipo de fidelidade. Todo imóvel, todo assinante tem direito a 2 acessos, tá? E nenhum tipo de multa ou fidelidade, tá? Deixa eu só ver se tem alguma slide aqui, pessoal. Não temos. Agora eu queria abrir aqui para vocês, se vocês tiverem dúvida, para a gente bater um papo, ver como que a gente pode ajudar e tirar as dúvidas de vocês aí desse processo todo.